Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia de Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, para conversar sobre saúde e sobre o impacto da pandemia na vida social contemporânea, especialmente no Brasil. Então, conversamos além de pesquisadores e profissionais da área da saúde, também conversamos com muitos outros pesquisadores e profissionais de outras áreas, como da comunicação, da informação, da história, da geografia, da biologia, enfim, de diversas áreas que nós estamos conversando para tentar da educação, para poder entender e compreender as dinâmicas e as transformações para as quais a pandemia vem trazendo para todos nós em diferentes campos e áreas de atuação. Hoje nós teremos um tema que é um tema muito importante e que vem se colocando de uma forma muito significativa para muitos de nós, tanto nós como professores, como pais, como educadores, como alunos em certos casos, que os próprios desafios que o ensino remoto vem colocando no Brasil e também um pouco das relações entre as transformações pelas quais a educação passa diante do contexto de digitalização e mediatização que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos conversar com professor e pesquisador Vitor Lopes Rezende, que é doutorando em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduado em Publicidade e Propaganda. Ele trabalha com temas associados à publicidade, ao consumo, à mediatização, à convergência digital e mais recentemente, aos influenciadores digitais. Publicou há poucas semanas um texto muitíssimo interessante em que, em boa parte, diz respeito do que trata essa live, que se chama Professores ou Influenciadores, Desafios de Ensino Remoto no Brasil. Então, a partir da leitura desse artigo, achei muito interessante fazer uma conversa com o Vitor, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas relações entre o ensino formal e outras práticas de produção de conhecimento pelas mídias sociais online. Eu vou convidar o Vitor para a nossa conversa, mais uma vez, como disse, é um prazer tê-lo aqui e reforçar que a nossa dinâmica é basicamente a mesma. Vocês podem ir fazendo perguntas, eu fiz já algumas, farei outras ao longo da conversa. E vocês podem perguntar o que vocês julgarem importante e eu vou passar as perguntas para ele, tá bom? Oi, Vitor. Bom dia, Igor. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo. Sua cabeça está um pouco cortada. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Isso. Pronto. Melhor? Melhor. Bom, em primeiro lugar, um prazer conhecê-lo pessoalmente, porque eu só conhecia pelos textos, particularmente por esse, e por você ter aceitado. Pessoalmente, eu digo, um pessoal virtual, né? Sim. E por você ter aceitado participar dessa conversa, fico muito, muito feliz. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, sobre a sua trajetória, seus temas de pesquisa que você vem trabalhando nos últimos tempos, para a gente começar a discutir e falar do tema da live hoje. Tá bom. Bom, Igor, eu, antes de mais nada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e falando para as pessoas sobre um tema que muito me interessa. Você está dando um retorno aí do meu áudio, não? Um pouquinho. Tá legal. Mas dá para ouvir bem.
Não, tá bom. Se não está atrapalhando, tá ótimo. Porque eu não sei se é só aqui. Mas, enfim, é um prazer. E eu também acompanho o seu trabalho já de algum tempo. Na comunicação, a gente acaba trafegando aí em muitos grupos, né, de pesquisa, grupos de trabalho em congresso, e já tinha topado com o seu trabalho. Então, é muito rico estar aqui com você hoje. Igor, como você falou, sou publicitário e tenho me dedicado aí ao estudo e à pesquisa em publicidade já há algum tempo. Entrei para a área acadêmica, de fato, né, fazendo o que eu considero essa entrada depois do mestrado, talvez até, né, tardiamente. Muitos pesquisadores fazem aquele trajeto, graduação, mestrado, doutorado, emendando. Eu fiquei 10 anos aí no mercado, trabalhando, e após perceber que tinha uma lacuna muito grande, né, nas pesquisas de publicidade, que não davam conta do que estava acontecendo no mercado, e por isso mesmo eu acabava percebendo que no mercado muitas práticas reforçavam estereótipos, reforçavam questões que me incomodavam muito. Eu fui para a academia, para tentar perceber isso aí de forma mais acadêmica, científica, para depois talvez, né, levar isso de volta ao mercado. E aí, a minha primeira oportunidade com a pesquisa acadêmica mesmo foi aqui na UFJF, onde eu estou hoje em Juiz de Fora, né, nesse momento, e eu acabei trabalhando com um contexto, né, que não tem muito a ver com a publicidade, que é de social TV, quer dizer, que não tem diretamente, né, porque acaba esbarrando. E aí, depois que saí, né, do mestrado, eu resolvi buscar uma universidade que tivesse, de fato, pesquisa em publicidade, que trabalhasse com isso, e aí foi onde eu acabei encontrando a UFPE, né, e o meu orientador, o Rogério Kowaleski. E aí, hoje eu estou trabalhando com as representações de marca e os posicionamentos sociais dessas marcas. Então, fazendo uma crítica, o meu trabalho está indo mais para o lado da publicidade antirracista, para tentar entender como que as empresas têm absorvido esse discurso e transformado muitas vezes isso em mercadoria, mas eu acabo trafegando por muitas coisas. Então, na Estácio, quando eu dei aula aqui em Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de empreender 2 projetos de pesquisa e um de extensão, e aí eu trabalhei as fake news num primeiro momento e depois os influenciadores digitais no segundo momento. Eram coisas que me inquietavam muito, porque os alunos traziam muitas essas reflexões para dentro de sala de aula, queriam saber, e eu sentia mesmo falta de mais pesquisa. Às vezes, né? Queriam saber como se tornar. Exatamente, tem isso. Então, hoje, né, pesquisando marcas, eu entendo que essa interface com os influenciadores digitais ela vai caminhar comigo por muito tempo, né? Porque são muito aliados às marcas, então não tem jeito. Sim. E uma das coisas, pensando nisso que você... E depois, agora conhecendo mais do seu doutorado, até pensei em algumas perguntas que eu vou fazer depois sobre isso. Mas pensando em relação a essa dimensão da pandemia e quanto que ela colocou para nós inúmeros desafios, obviamente do ponto de vista da saúde coletiva e pública, mas também do ponto de vista da educação, que passou a tornar o ensino remoto algo necessário e fundamental, enfim, para todos, mas que colocaram muitos desafios. Você pode falar um pouquinho assim desses principais desafios, sobretudo num país como o nosso, manter por tanto tempo um ensino remoto? Claro. Bom, Igor, eu tenho acompanhado a trajetória, assim, vários colegas, né, que são professores, enfim, nos mais diversos níveis, e as dificuldades me parecem muito, muito recorrentes, né, em vários casos. Sobretudo, a gente está falando de alguns desafios que eu acho que são até antigos, anteriores a esse contexto mesmo, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de trabalho, que é uma coisa que até tem aquela piadinha, né? Quando você conta que é professor, geralmente as pessoas elas perguntam, mas fora ser professor, você trabalha com outra coisa, né? Aquela piadinha batida já. E aí, essa sobrecarga de trabalho que a sociedade muitas vezes não enxerga, não percebe, né? Eu acho que agora ela volta com
com força total, porque uma vez que a gente tem que dar conta dos mais diversos cenários aí, né? Muitas vezes você dá uma aula, você grava uma aula, coloca essa aula disponível, os alunos às vezes não assistem essa aula, ou depois, né, você acaba tendo que refazer essa aula várias vezes, porque individualmente os alunos te procuram para saber o que é um termo, o que é um conceito. Então, essa complicação da sobrecarga, que eu acho que se intensifica, a própria atenção dos alunos, né, como que a gente busca essa atenção, já era um desafio em sala de aula, muitas vezes, né, uma vez que você tem os dispositivos móveis, muito mais interessantes do que o que você está falando na aula. Afinal de contas, o aluno pode ver ali o jogo que está acontecendo na hora, ou uma notícia, né, de última hora que está tendo curso, e a gente acaba tendo que competir com todo esse cenário. Né? Na minha época de faculdade, às vezes eu levava uma revista, um gibi para dentro da sala de aula, num momento em que eu sabia que era uma aula mais maçante, né, que eu, às vezes naquela ocasião não dava importância, e escondia no meio do livro ali, mas eu não tinha muito o que fazer. Né? Agora com o celular é um outro mundo, e a gente passa, né, a competir com isso. Acho que isso também se exagera na pandemia, e o conteúdo, né, e como lidar com esse conteúdo interativo, porque o modo de fazer aula presencial é totalmente diferente do modo de fazer uma aula remota. Né? Então, os estudos sobre ensino à distância já falam sobre isso há muito tempo, porque é uma outra forma de se trabalhar, né, o conteúdo programático. E aí, né, surgem alguns desafios que eu acho que esses talvez sejam mais próprios do contexto, que é como lidar com as tecnologias, de fato, né? Tecnologia no sentido bem amplo, mesmo não só dos dispositivos, das redes, mas a própria dificuldade de conexão que a gente tem no Brasil, muitas vezes. Eu estava aqui já preocupado, porque o Wi-Fi aqui estava meio ruim um pouco antes da live, eu tentei reiniciar o modem várias vezes, parece que funcionou, mas a gente está sempre nessa tensão, a gente não tem uma conexão estável que nos dê a segurança que poderemos desenvolver, né, 1 hora, 2 horas de aula, por exemplo, com tranquilidade. E aí, eu acho que um outro problema, um outro desafio muito grande é a noção espaço-temporal. Né? Essa, sim, né, muito de acordo com esse momento. A gente, às vezes, eu sei que nem todas as universidades, nem todas as escolas estão trabalhando no mesmo formato, mas hoje, por exemplo, lá no Instituto Federal do Amapá, onde eu dou aula, a gente está gravando as aulas, então não estão fazendo aulas assíncronas, né? E as aulas síncronas, elas são só plantão de dúvidas. E eu tenho reparado, por exemplo, uma dificuldade muito grande dos alunos em conseguir conectar essas duas coisas. Você tem que assistir a aula, ler os conteúdos antes de levá-los para a dúvida. Então, muitas vezes, quando chega no dia do plantão de dúvida, eu percebo que os alunos ainda, 80% da sala não assistiu a aula. Então, acho que essa noção espaço-temporal, até para o próprio professor entender quais são os seus horários de trabalho, né? Eu percebi, por exemplo, durante o mês de dezembro, que eu estava trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Então, você acaba, né, esquecendo ali que você está no trabalho, porque você está em casa, né, você parece o tempo inteiro que essa noção é a mesma. Então, acho que esses, para mim, são os principais desafios aí desse contexto de Covid, que o contexto da Covid, né, da pandemia, trouxe para a gente. Por outro lado, também eu fico pensando que colocou, não sei se algumas oportunidades também, especialmente para refletir sobre um pouco disso que você falou, das desigualdades, do acesso, né? E também para repensar algumas estratégias, repensar estratégias de ensino, né? No seu texto, particularmente, ele coloca uma questão que é anterior à própria pandemia, que é um pouco do lugar da autoridade do professor, ou mais do que isso, do lugar de afecção, né, talvez. Qual a capacidade de afecção, de afetação que esse professor tem e de mobilização dos alunos, envolvimento dos alunos diante de tantas outras formas de saber e de conhecimento e de
que podem se colocar de maneira mais interessante no ensino formal, dentro da sala de aula, seja na universidade ou na escola. Queria que você falasse um pouco disso, sobre, quer dizer, será que a gente, o que eu quero perguntar é, será que a gente pode aprender, estou me colocando no plural, nós podemos aprender com os influenciadores, da maneira como dá aula, sem ao mesmo tempo nos tornarmos né, influenciador. Vários professores, colegas, ficaram brincando que todo mundo se tornou Instagramer e YouTuber por conta da pandemia, né? Então, comprar ring light, comprar não sei o quê, fazer, né, todo um preparação técnica e também linguística, né, no modo como você expressa, no modo de falar, etc., para poder ser interessante para os alunos que estão em casa e, em geral, com as câmeras desligadas e nós não sabemos se estão ali ou não. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Será que a gente pode aproveitar esse momento também para refletir sobre as práticas e estratégias de ensino no Brasil? Vitor, você travou para mim. Você travei? Agora parece que voltou. Está voltando, voltou. Tá voltando. Vamos lá. Eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa nisso, né, no que nós estamos nos tornando, essa oportunidade de dialogar sobre o papel docente que a gente está fazendo aqui, eu acho que é um pouco disso, né? Então, assim, nós estamos aqui num ambiente digital fora do ambiente escolar, e essa eu acho que é uma das oportunidades, né? Acho que não que antes a gente não pensasse a educação fora do ambiente escolar, mas eu creio que durante muito tempo a gente acabou ficando imersos, né? Eu falo a gente me colocando aí como professor há pouco tempo que sou, né? Há pouco mais aí de 7 anos, mas eu tenho certeza de que os professores sempre pensaram a educação fora do ambiente escolar. O que acontece agora me parece uma dualidade que a gente vai ter que aprender a lidar, porque quando eu escrevi esse artigo, eu estava num contexto diferente do que eu estou agora. Eu estava trabalhando para o ensino privado, dando aula numa universidade privada em Recife, e aí agora eu estou, né, no ensino público, que é uma realidade um pouco diferente, porque a gente tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar os conteúdos com esmero, né, com tempo, de fato, para fazer isso. Mas na privada, o que eu estava percebendo, que eu percebi na minha experiência, mas na experiência de vários outros colegas que ministram aulas também em universidades privadas, é um imperativo muito grande das próprias universidades para que a gente esteja nesse espaço aqui, nesse espaço que não é o ambiente escolar tradicional, no Instagram, no Facebook, enfim, em vários outros lugares em que a gente possa estar. E isso acaba que, né, num contexto trabalhista, sendo muito exploratório também. Então, eu percebi, por exemplo, a gente tinha uma demanda grande para fazer lives toda semana. Então, os coordenadores ficaram loucos, né, porque toda semana tinha que prover. Tem que fazer live, porque a direção está cobrando e tal. E a gente já não tinha mais nem o que falar em live, né? Já tinha esgotado e acabava ficando muito maçante. E lives assim, que pouquíssima gente entrava, pouquíssima gente estava interessada em ver, e que você via que depois também não tinha muita visualização. Então, eu acho que essa oportunidade de fazer desses espaços, né, um ambiente para a educação também, a gente vai precisar trabalhar bastante para tornar isso interessante, de fato, atrativo, mas eu acho que é um grande potencial, porque a gente começou a perceber que há uma demanda das pessoas também para acompanharem conteúdos no Instagram de qualidade crítica, né, que eu digo. Não que os demais conteúdos não tenham, mas acompanhar conteúdos mais densos, discussões com mais lastro, discussões mais aprofundadas. E o próprio desenvolvimento de conteúdo que a gente está tendo que fazer agora, eu acho que vai nos levar também a pensar essas ferramentas tecnológicas no próprio ambiente escolar, né? Quando isso voltar a ser presencial, se voltar a ser presencial, espero que sim.
Mas muitas vezes a gente é exigido, né, nesse sentido de ter metodologias ativas, de nos preparar, de usar a tecnologia, de ter conteúdo interativo, mas até esse momento a gente foi pouco instruído, né, eu acho, nesse sentido. A gente teve um papel formativo para as tecnologias muito pouco, eu acho até pobre, né, na maioria dos lugares onde eu vi, onde eu estive, por exemplo, esse papel, né, esse papel formativo das instituições foi muito pequeno. E eu acho que agora a gente, talvez as instituições comecem a perceber, né, que isso é um imperativo. Eu acho que isso vai nos dar a oportunidade aí de desenvolver conteúdos mais criativos mesmo. Mas tem esse lado que você toca, né, da dificuldade de acesso. Então, hoje, né, também não adianta eu ter uma ideia mirabolante aqui, de repente fazer um jogo, fazer uma coisa interativa, totalmente elaborada, que muitas vezes a condição de acesso do estudante não vai permitir ele acessar esse recurso. Então, acho que tem que pensar também, né, nessa dificuldade de acesso e como é que a gente vai tratar isso na educação daqui para diante. É verdade, isso que você coloca da questão da própria saturação, de como repensar os conteúdos de maneira que possa provocar interesse também, né? E eu penso muito isso quando eu trato de divulgação científica, né? De como furar algumas bolhas, tentar, porque às vezes a divulgação científica acaba sendo entre os pares e não fora, né? Com a sociedade em geral, com leigos, com pessoas que não são da área, acaba sendo uma coisa muito e no ponto de vista da educação também, de certa maneira, né? De que maneira a gente pode fazer com que os alunos possam se interessar. Uma das coisas muito que você estava falando, e uma das coisas que desde o início da internet se coloca muito uma tensão entre a internet e a escola, né? E a internet como quase uma destruição da escola, e de outras formas isso também se colocou, me lembro muito bem, a internet e videogame, né? A escola e videogame, né? Também se colocavam isso em oposição, e se a gente for pensar, né, mais para trás um pouco, a escola e a televisão, né, como essas formas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque toca no seu artigo, e eu acho que é um tema interessante, as relações entre as mídias com a educação, né? E qual a importância que você vê, assim, porque, por outro lado, tem uma dimensão que a gente já tocou, que é estrutural, né, das próprias desigualdades, e mais do que isso, inclusive, a gente tem uma internet no Brasil muito ruim, né? Ponto. Para além, né, das desigualdades todas. Então, nem a internet ruim as pessoas podem ter acesso, né? Eu acho que essa é a questão. A maioria pode ter acesso. Por outro lado, tem uma questão da formação. Nós, como professores, não fomos formados para isso, né? E os alunos estão tendo uma formação permanente, contínua, nas redes. E às vezes sabem usar mais do que nós, por exemplo, sabem de mais coisas do que nós. Quer dizer, como é que dá conta dessa relação, né, com a formação e com a escola e o ensino e com as redes sociais e com as mídias digitais? Isso, Igor, acho que são duas coisas que no Brasil são muito difíceis da gente encontrar, né? Que é tempo e investimento, né? Então, acho que vai tocar em problemas estruturais muito fortes que a gente tem, porque demandam tempo, primeiro, para você, né, conseguir esse letramento digital. E aí, quando a gente fala de literacia digital, letramento digital, eu estou falando não só de aprender a lidar com as, mas interpretar, produzir, apropriar esses conteúdos, né? Então, tem uma rol de muitas coisas aí incluídas, né? Que são dimensões estéticas, dimensões tecnológicas, dimensões participativas. Então, é muito difícil você pensar que hoje um professor está tendo que fazer uma aula participativa
sem que ele minimamente conheça, né, o conceito de participação nas redes. Muitas vezes o professor não tem essa noção. O que é a participação? De como se dá uma colaboração nas redes. E a gente é levado agora, né, por uma série de razões, a ter que incluir no nosso vocabulário, na nossa forma de dar aula, essas questões. Então, eu acho que, primeiro, né, a questão tempo mesmo, que a gente precisa de tempo para poder assimilar essa nova realidade, que não é tão nova, né? Eu digo nova porque ela veio, né, de uma ruptura, né, quando a pandemia se instaurou, mas é uma realidade que há tempo já vem sendo discutida. Falou de mídias na educação, eu fui tutor de uma pós-graduação aqui na UFJF de mídias na educação, então a gente teve a oportunidade de trabalhar com professores do ensino básico fundamental que estavam buscando justamente esse aperfeiçoamento. Esse programa, que era muito importante, que é, sobretudo, financiado pela UAB, né, é um programa que hoje está em completa deterioração. Né? Na última revisão aí de conteúdos, pouquíssimos cursos de EAD nas universidades públicas foram mantidos. Aqui na UFJF mesmo a gente perdeu vários. O próprio Mídias na Educação, que eu fui tutor, não está mais em curso, porque é inviável trabalhar da forma, por exemplo, como o MEC hoje quer que a gente trabalhe, né? Um tutor tendo 100 alunos. Então, é inviável. Assim. Na minha época eram 40 e já eram muitos, assim, a gente se desdobrava para dar conta. E eu acho que isso vai acabar também tocando nessa romantização do trabalho do professor. Eu percebia muitas vezes os alunos, eu ministrei, eu fui tutor no polo de Governador Valadares, que é uma cidade, né, de porte médio aqui em Minas Gerais, que é no norte de Minas. Então não é uma cidade pequena, uma cidade que já tem uma condição, né, de desenvolvimento econômico um pouco maior do que a média, né? Enfim. E lá, ainda assim, os professores com quem eu tive a oportunidade de conviver, eles relatavam esses problemas todos que a gente está falando aqui: falta de acesso à internet dos alunos, falta de acesso à internet na escola. Então, como é que você vai aprender uma coisa na pós-graduação e vai levar para a escola, mas a escola não tem acesso à internet, não tem computador, não tem tablet, não tem celular, e você tem um aplicativo que ele permite ao aluno fazer uma edição de vídeo fácil e que você pode trabalhar numa sala de aula para que ele universo dele, mas ele não tem o dispositivo, às vezes não tem o celular. E a escola também não tem para fornecer. Então, são várias barreiras, né, socioeconômicas mesmo, que vão colocando a gente aí sobre um desafio, de fato, de como aplicar, implementar esse percurso formativo que a gente também ainda não tem, né, mas que precisa ser feito. E eu acho que essa é a parte talvez mais fácil, porque eu acredito que daqui para frente as instituições vão investir nisso, porque já perceberam que a qualquer momento essa realidade pode bater outra vez a porta, né? Então, sobretudo as universidades privadas, que eu acho que estão muito ligadas a esse aspecto econômico, comercial, eles vão querer perder a oportunidade de continuar funcionando mesmo, né, no momento em que você não pode funcionar presencialmente, porque aconteceu agora. Só que agora a gente foi jogado lá, né, naquele turbilhão ali. Então, todo mundo, eu vi até outro dia aquele programa do Pedro Bial, né, ele entrevistando o Janguier Diniz, que é dono da Ser Educacional, que foi, inclusive, né, a mantenedora da universidade que eu lecionei. Ele falou: não, tivemos treinamento, o treinamento foi dado e tal. Bom, pode ter sido para outras pessoas, eu não vi, né? No meu curso ninguém viu, um treinamento muito padrão, com tutorial que foi jogado para a gente lá, que era coisa que a gente já sabia, né? Um treinamento de fato para lidar com essa dificuldade do aluno. E tem coisas, né, Igor, que nem vai poder treinar a gente, né? Como é que você lida? Esses dias eu estava dando aula lá no Instituto Federal do Amapá e uma aluna que entrou, estava lá com a criança dela, começou a chorar na hora da aula, que ela não conseguia participar. E aí eu falei: não, calma. Conversei com a criança, bati um papo com a criança, e acabou que, no fim das contas, o menino ficou assistindo a aula também.
Mas essa situação, por exemplo, é uma situação que está lá na realidade, né, da maior parte das pessoas, das mulheres, que são mães, da pessoa que mora, às vezes, com 5, 6 pessoas dentro de casa. Todo mundo vai ter que fazer silêncio na hora de assistir aula, vai ter que ficar 2 horas, né, sem fazer nenhuma atividade para que ela possa ter a aula dela. Então, isso é uma dificuldade que nenhum tutorial, nenhum treinamento vai ser capaz de nos treinar. Então, acho que é algo que a gente vai ter que ir adquirindo mesmo. É verdade. Isso que você coloca, porque tem uma realidade que é muito uma questão, uma realidade domiciliar, né, de cada uma das pessoas que estão ali. Quer dizer, você tem várias realidades diferentes de como que as pessoas estão em casa, em que condições, né, se com filho ou não. Isso coloca muito essa questão e essa discussão. E uma outra discussão que isso também coloca e provoca o debate que foi um pouco arrefecido, né, do homeschooling. Eu acho que a pandemia, né, colocou um pouco todas as limitações do que é isso, né, do que é o ensino domiciliar. Né? Acho que escancarou assim para quem, acho que até para quem defendia isso, o quanto que é difícil, né? O quanto que é, e também por outro lado as próprias iniciativas, né, mais privatistas do ensino exclusivamente remoto, inclusive em programas de pós-graduação, né? Não só já há um avanço cada vez mais, né, das aulas online na graduação. Uma parte dos cursos, especialmente nas instituições de ensino privado, algumas disciplinas que não são consideradas tão centrais ou que podem ser migradas para o ensino à distância, para o EAD, estão sendo feitas, e isso demonstra o quanto que é difícil. Eu queria saber se você concorda comigo, que eu estou falando que a pandemia colocou em xeque um pouco dessas percepções, né, essas ideias, tanto do ensino domiciliar, quanto de uma migração cada vez mais acelerada, eu diria, né, do ensino presencial para o ensino remoto. Queria que você comentasse depois, eu falo mais um pouco. Eu acho que é bem por aí, Igor. E essa coisa do homeschooling é engraçado até, porque a gente viu aí muitos desses que diziam o professor não trabalha, o professor é mamata e tal, pedindo a volta, né? Eu preciso do professor aqui, você está mandando, né, dever para casa e tal. A gente viu vários áudios que viralizaram sobre isso. Eu acho que agora, naturalmente, muita gente vai passar a dar um pouco mais de valor para os professores, sobretudo do ensino básico, né? Que eu acho que tem uma missão aí até muito mais difícil do que de quem está no ensino superior, porque você controlar, né, crianças que ainda estão numa fase de entendimento de uma realidade, acho muito mais complexo. E essa questão, né, da aceleração, de fato, do ensino remoto, do ensino que a gente vinha vendo no ensino privado realmente com muita força, eu concordo também, porque eu creio que as instituições estão percebendo que não é fácil você ter profissionais com essa capacidade, né? E aí, quando eu falo capacidade, eu não estou nem dizendo que seja bom ou ruim, é porque, de fato, é um outro ambiente, são outras linguagens. E você falou, né, acho que eu acabei nem respondendo isso, mas é até bom que eu falo agora, porque você perguntou o que a gente poderia aprender com os influenciadores digitais, o que a gente poderia absorver. Eu acho que é justamente o que as instituições estão percebendo. Nem todos nós somos influenciadores digitais ou temos essa competência e esse perfil, né? Eu acho que no artigo eu faço. Esse artigo, ele é já parte de um outro artigo que eu discuti no Ibercon em 2017, se eu não me engano, em Portugal. E foi um artigo que eu estava fazendo realmente para o meu projeto de pesquisa e levei. E a discussão foi muito tão interessante que eu guardei ele, porque naquele momento não estava dando para trabalhar profundamente no tema. Eu guardei e pensei em retrabalhar à frente. Aí agora, né, com esse contexto, voltou à minha cabeça, por isso que eu voltei com esse texto.
E no artigo eu faço essa recuperação do termo, porque muitas vezes a gente esquece também. Eu vi muitos TCCs que eu participei tratando o influenciador digital apenas como uma celebridade. Né? Então, fazendo esse percurso que eu até cito no artigo, que é a partir né, da noção de celebridade dos olimpianos lá do Mohan, mas não é só essa chave que eles têm para pensar o influenciador, né? Muito pelo contrário, a gente hoje tem muitos influenciadores que muitas vezes a gente nem vê na nossa bolha. Né? Então, por exemplo, o Big Brother agora tá vários influenciadores ali que eu nunca vi, né? E eu falo isso com uma certa vergonha. Eu já discuti com professores mais antigos que às vezes descaracterizam essas pessoas ou tiram delas a importância de comunicadoras que elas são. Mas isso aí não vai dar em nada, essa pessoa não vai longe. Eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção, de fato, nessa gente toda, porque uma pessoa que fala para 20 milhões de pessoas, Igor, não pode ser encarada como uma pessoa qualquer. Ela tem um poder, né, que talvez ela não saiba, talvez ela não exerça, mas que a partir do momento que ela resolver praticar de alguma forma a influência que ela tem em questões, às vezes, importantes mesmo para a sociedade, ela vai conseguir atenção, porque são 20 pessoas que admiram, 20 milhões de pessoas que a admiram. Então, cada vez que eu vejo um influenciador desse que eu não conheço, que eu olho e falo assim, pô, eu nunca vi essa pessoa e tal, eu estou tentando tirar a chave, aquela chave preconceituosa que às vezes a gente tem, de falar assim, quem é fulano, né? E mudar para assim, como eu não conheço essa pessoa, né? Como é que uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores nunca chegou até o meu radar? Então, aí eu fico preocupado e começo a ver. E quando a gente vai vendo nessas pessoas, todas elas, ou boa parte delas, a gente vai perceber que elas têm, né, um perfil comunicativo que traz uma linguagem própria, né? Então acho que é isso que muitas vezes vai fazer o sucesso também de cada uma dessas pessoas. Elas descobrem como se comunicar com o público dela de uma maneira eficiente e eu acho que muitas vezes também elas têm esse letramento digital, né, bastante acima da média, geralmente, porque conseguem trabalhar recursos, conseguem compreender uma linguagem que funciona naquele ambiente. Então, você goste ou não goste, né, o TikTok, por exemplo, tem aquela ferramenta, aquela forma de linguagem estabelecida ali. E se você entrar no TikTok querendo fazer diferente, querendo fazer como você faz no Instagram, ou como você faz em outro lugar, provavelmente não vai funcionar, né? Eu acho que esse é o grande gancho que a gente precisa perceber, olhar para essas pessoas como comunicadores que elas são, né? Esses influenciadores são comunicadores e são às vezes sobre assuntos ou sobre temáticas que a gente não gosta ou não está acostumado a trabalhar, mas isso não tira a importância de forma alguma, porque o processo e a mecânica por trás daquilo é o que eu acho que deveria nos interessar, como docentes, como pesquisadores em comunicação, né? Então, acho que esse é o aprendizado que a gente pode ter. Entender como que a gente, às vezes, adapta uma linguagem a determinado local, determinado público, que eu acho que é o que os influenciadores digitais têm feito de melhor aí. Exatamente. Tem uma coisa que é muito interessante na abordagem do seu artigo, que é, para além de pensá-los como celebridades, né, que particularmente no nosso campo, tem sido a forma mais recorrente de tratar microcelebridades, aí tem essa discussão heurística, né, de definição, assim, o que são? São microcelebridades, celebridades digitais, etc., essa dimensão nominal, que é importante, né? Mas tem uma outra questão que você trata, que eu diria que é igualmente importante de se problematizar, e não é apartada, que é a dimensão da formação de opinião, né? Pensá-los como formadores de opinião e tendo uma relevância muito grande no modo como fazer mudanças de posturas em públicos, etc. A gente viu recentemente, por exemplo, né, tanto o Whindersson Nunes diante do caso aí de Manaus, né, e a iniciativa mais ágil até do que do governo federal de conseguir levar uma quantidade de oxigênio hospitalar
para Manaus, né, numa tentativa de socorro, etc. e tal, assim como o Felipe Neto vem tendo diversas posturas no Twitter, particularmente, em relação críticas, em relação ao governo, em relação à política, em relação a Anitta tendo aula sobre feminismo e sobre política, quer dizer, são questões, né? E a aula como live, né? Uma live da Anitta, quantas milhares de pessoas estão acompanhando e refletindo sobre isso, né? Tem uma dimensão que é talvez, no ponto de vista da academia, muito se pensa esses outros formadores de opinião como inimigos, mas a minha pergunta é, talvez eles possam ser aliados? Ah, eu acho que assim, para além da gente pensar, né, neles serem inimigos ou aliados, eu acho que tem o fato de que é uma situação orgânica. A gente não tem como controlar, né? Os Uhum, influenciadores digitais, eles são a realidade hoje. Eu acho que é bobagem, às vezes. Eu já vi vários, né, várias, às vezes, defesas de TCC, essas coisas, né? Muito professor mais antigo militando que isso é moda e tal. É igual podcast, que também muita gente falava, é moda, é moda. Tá aí, exatamente. podcast, né? Para tudo quanto é lado, a meninada só ouve podcast. E eu acho que são coisas orgânicas que a gente precisa não só compreender, mas perceber também que elas vão tomar o seu lugar naturalmente. Então, como você falou, o Whindersson, o Felipe Neto, a Anitta, vários influenciadores que a gente possa nominar, eles já estão num curso que é um curso próprio da história mesmo, da comunicação. Uhum, Né? uhum, Como antes a gente tinha as grandes celebridades que vinham da televisão, hoje a gente está vendo esse movimento contrário, né? Essa galera indo para a televisão, sendo noticiado nos grandes sites. Então, por exemplo, quando o Whindersson resolveu ajudar na questão de Manaus, saiu na capa do G1, na capa da Folha. Então, os próprios veículos tradicionais de comunicação já entendem essas pessoas como atores, né, da sociedade que tem uma grande influência, uma grande relevância. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar como aliados, de fato, dentro da educação, para temas que a gente acha importante, para que a gente acha temas que a gente percebe aí relevantes para a sociedade. Eu falei no início para você que eu estou trabalhando, estou caminhando a tese para publicidade antirracista, né, se é que a gente pode dizer que exista uma publicidade antirracista, mas muito baseado, né, nos pensamentos de um livro chamado Publicidade uhum. Antirracista, que é organizado pelo Francisco Leite da USP, mais outras pessoas. E isso começou a tocar bastante na minha cabeça a partir do momento que eu vi vários influenciadores, né, encampando aquele movimento Black Lives Matter, ao mesmo tempo que estavam lá fazendo publicidade para marcas que têm muito esse compromisso e tal. Então, e não é uma crítica, né? Obviamente, porque eu entendo completamente também que as pessoas precisem se sustentar de alguma maneira, tem os seus objetivos, não estou querendo julgar isso, mas eu acho curioso porque é uma retórica, né, do capitalismo que muitas vezes a gente não pensa, mas, se é que a gente pode dizer assim, o outro lá está pensando. Né? Então, está recrutando essas pessoas para fazer a publicidade dela, uma marca que, né, não tem muito esse comprometimento, está lá pegando essas pessoas para comunicar em seu favor comercialmente. Os próprios movimentos que a gente tem de extrema direita têm trazido muito influenciadores para o seu lado para poder militar em causas que muitas vezes vão trazer prejuízos para a sociedade. Então, acho que passou da hora da educação começar a perceber esses atores sociais como aliados e aliados importantes. São pessoas que estão na linha de frente também, né, junto com os professores. Porque, como você disse, na sala de aula, a sala de aula hoje, ela está circunscrita a um tempo menor do que o tempo que a pessoa vai trabalhar nas redes Exatamente. sociais ou vai estar nas redes. Né? Então, acho que sim um imperativo que a gente
traga essas pessoas para o nosso lado, e eu não estou falando, né, nosso lado como que temos uma ideologia A ou B, eu digo do lado da educação, para mostrar o que você gostaria de mostrar, para trazer o que você gostaria de trazer, seja lá o que for, né? Exatamente. Acho que é importante aproveitar esses espaços que eles têm. Do ponto de vista da academia, é nosso lugar observar ambiguidades, contradições, né, desse processo, mas não negá-lo, né? Eu acho que por algum tempo isso foi muito negado, ou não vou discutir isso, isso é menor, não é, não é importante, etc. Vou me preocupar com outras questões que são maiores, etc. Mas não tem nada de menor nisso. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, que foge um pouco, mas vai ao encontro da sua tese especialmente, que é em relação... Você tem acompanhado os posicionamentos de... É uma pergunta, e aí eu faço outra. O posicionamento de diversas marcas, ou reposicionamento diante do envolvimento de algum escândalo associado à Covid-19, à pandemia. Acho que a gente tem o exemplo do caso do Carrefour, né, mais recentemente, né, enfim, ligado a essa dimensão racista, que aí não é nada do racismo velado, que para muitos caracteriza o Brasil, mas demonstra efetivamente a violência, a virulência, né, e provocado pelo racismo, né, e em nome dele. E também outras empresas, né, grupos que acabaram se posicionando ou reposicionando nesse momento. Você tem acompanhado? E se sim, se puder falar um pouco sobre alguns casos que você percebeu desse... Eu sei que não tem a ver com o que a gente está conversando até agora, mas eu fiquei Tem muito curioso, né, com a sua pesquisa tudo. atual. Eu acho que está tudo conectado, né, Igor? Até porque faz parte, inclusive, dessa formação cidadã também, compreender esse jogo que existe no mercado. Então, muitas vezes eu estou fazendo um artigo, depois até, quando estiver pronto, eu envio para você ver, já que você está com interesse na temática, porque eu fiz eu estou fazendo para uma disciplina do doutorado e justamente uma análise de algumas marcas dentro do contexto da Covid. Tem alguns institutos que têm feito pesquisas mostrando aí como que vai medindo de fato assim, positivamente ou negativamente o papel de algumas marcas, né, nas redes durante a pandemia. E muito disso está atrelado ao seu próprio posicionamento em relação às medidas de distanciamento, a forma como elas encaram o fechamento do comércio, essa coisa toda. E aí eu estou trabalhando justamente nessa perspectiva, porque, de fato, o que a gente percebe são muitas pessoas pressionando as marcas nesse momento para adotar determinado posicionamento que, de acordo com aquelas pessoas, faz sentido. E aí a gente vai ver isso, tanto de um lado quanto de outro. A gente tem marcas aproveitando o gancho para um lado e outras aproveitando para o outro. Por exemplo, a Havan é uma militante gigantesca aí da falta de do não distanciamento, né? De tentar manter as coisas dentro de uma normalidade pretensa. E aí, por outro lado, você tem grandes marcas que estão fazendo esse movimento inverso, tentando conscientizar a população de algumas medidas importantes e tal. E aí, né, nesse meio ainda, a gente continua tendo essas tensões provocadas por várias outras temáticas importantes. Você falou do Carrefour, a questão da morte do João lá, e eu estava vendo até, eu estou estudando para outro artigo também que eu estou produzindo, eu estou estudando o Carrefour, porque é engraçado, assim, como que o Carrefour ele tentou absorver de modo comercial mesmo toda essa questão. No site do Carrefour você tem várias camisas, né, de parceiros e tal, vendendo Black Lives Matter, né? Então, assim, é uma coisa meio chocante você pensar que... E não foi, depois de
meses, não, foi no dia seguinte, né? Eu fiz alguns registros. No dia seguinte a morte do João, já tinha marca vendendo camisa Black Lives Matter dentro do site do Carrefour. E aí, esses dias, saiu um coletivo que está acompanhando aí essas medidas do Carrefour antirracistas, e parece que só em 4 unidades até agora eles conseguiram implementar. Então, quer dizer, já tem meses, né, da morte do João, e até hoje o Carrefour, né, com esse discurso que não, estamos modernizando, estamos fazendo aqui novas práticas, até hoje nada foi colocado em prática, pouquíssima coisa foi colocada em prática. Então, acho que essa pressão da sociedade, ela surte um determinado efeito no início, eu acho, quando o caso ainda está evidente, mas depois isso se arrefece um pouco. Então, eu acho que hoje é muito incipiente a gente falar no efetivo posicionamento em relação a causas sociais que as marcas tenham, porque ao que tem me parecido nas pesquisas que eu estou empreendendo, é que trata-se ainda muito mais de uma percepção da lógica de mercado, né, dessa lógica neoliberal. Muitas vezes as marcas vão entender que o consumidor quer essa terceirização da responsabilidade. Então, por exemplo, eu tenho dificuldades de consumir, eu sou carnívoro ainda, né? Eu como carne, mas eu sei o grande mal que isso causa em todos os sentidos, e aí algumas pautas que eu defendo, inclusive, por exemplo, com a pauta ambiental, e muitas vezes eu me questiono sobre essa incoerência e tal. É um processo, eu tenho tentado ver menos carne, mas para mim, por vezes, é muito difícil ainda, mas em compensação a essa minha falta ou de vontade ou de capacidade de reduzir meu consumo de carne, de zerá-lo, o que eu faço? Eu acabo jogando para as marcas que eu consumo essa que seria a minha responsabilidade. Então, olha, eu vou consumir de você se você tiver compromisso com o meio ambiente, se você zerar suas emissões de carbono, se você não desmatar a Amazônia, se você se posicionar. E as marcas já absorveram muito bem essa lógica, que é uma lógica neoliberal, né, que é do individualismo mesmo. Então, assim, eu não estou pensando coletivamente, estou pensando que para eu ficar com a minha consciência mais tranquila, basta que eu não consigo fazer, mas eu jogo para lá, para que a marca faça. Então, consumo eu tenho percebido muito nesse sentido. Não, exatamente, consciente. Não? E eu acho, vamos ver, assim, eu acho que na tese eu vou conseguir elaborar melhor esse argumento, que é o que eu estou trabalhando. Mas, assim, inicialmente, as minhas considerações iniciais que eu estou percebendo é muito nesse sentido, sabe, Igor? O que demanda também, né, obviamente, esse letramento, e aí eu acho que a gente volta no tema, você falou que não estava muito conectado, mas a gente volta no tema, porque é o papel da educação em cima disso tudo, e aí, com os influenciadores digitais, com os atores, todos eles que a gente tem na sociedade, que possam trabalhar em conjunto para fazer com que as pessoas percebam que não basta, né, jogar para o lado de lá, não basta delegar uma marca, fazer o que ela tem que fazer. Exatamente. Vitor, eu queria agradecer muito assim, a sua participação, acho que foi muito, muito bacana, muito bom conhecer a sua pesquisa e seu projeto, os artigos, quero ler. Me manda quando você puder, quando tiver. Para quem não conseguiu assistir, vai ficar disponível já já no canal do IGTV, no Instagram e mais tarde no canal do YouTube. Foi muito, muito bacana mesmo. Obrigado por compartilhar seu tempo, sua experiência com a gente. Muito legal, legal, valeu mesmo. É isso. Eu que agradeço, foi muito bom, um bate-papo muito, muito fluido, né? Nem vi a hora passar, mas que eu olhei aqui e já está acabando. Eu falo muito, né? Já tem esse problema. Então, aí na hora que eu vi. Mas muito bem. Obrigado pela parceria, Igor. E em breve também estarei te convidando aí para alguns momentos em sala de aula, aproveitando que a gente está nesse momento que é possível trazer participações de outros lugares, para você estar comigo aí em algumas aulas. Vai ser bem legal. Quando você quiser, me fala. Obrigado. Tudo bem. Valeu. Então tá bem. Qualquer coisa estou à disposição. Um abraço. Tá bom. Valeu. Tchau, gente. Bom dia.